Ele continuou: é só que meu tio foi espancado hoje. Não é porque eu sou forte. Minha habilidade atual não pode vencer a seita masculina. Claro, eu não posso comparar com outros lugares cheios de pessoas talentosas, como o Chilam Martial Arts e família Namkung. Em suma, não sou eu. Muitas pessoas podem bater no meu tio até a morte assim. Entender, ainda. Depois de pensar com cuidado, ele respondeu: eu entendo, eu sei, eu sei. Mas não há outra maneira. Eu não sou um discípulo de artes marciais. Ou a família Namkung. Eu só posso tentar com tudo o que tenho. Ele estava com raiva dessa pessoa. Ele disse que você não fez nenhum esforço. Tio, não colocou nenhum esforço. Até a direção que ele estava indo estava errada. Ele pensou que se ele apenas trabalhasse duro, cada um se tornaria um mestre. Então é melhor vencer uma efígie humana. Vencê-lo por cerca de 500 anos. Talvez você perceba algo. Big Sean parece ter percebido algo. Então você sabe a direção certa para ir para a direita. Afinal, ainda é melhor do que meu tio. Para que você possa me ajudar a ficar mais forte. Ouvindo isso, Tia Mayang sorriu triunfantemente. Ele respondeu com confiança, é claro. Tudo foi esclarecido. Grande Show também está mais aliviado do que antes. Ele usou as mãos para evitar que caísse para trás. Então levante lentamente as mãos e junte-as. Ajoelhou-se, inclinou a cabeça e disse solenemente, se assim for: por favor, me ajude a ficar mais forte. O que você disser, eu vou ouvir, contanto que você fique mais forte. Eu não me importo de aprender artes marciais com meu mestre. Se você se sentir estranho, então vou tratá-lo como um irmão mais velho. Eu farei o mesmo. Chamayang casualmente interrompeu, não gostando. Grande Show ficou atordoado e atordoado. Você repete, eu disse, eu não gosto porque... Ele se perguntou, não... Então o que você configurou até agora, você não estava me mostrando o caminho certo? Ele respondeu, por que eu deveria te ensinar, que é tão irritante? Depois de falar, a atmosfera estava mais uma vez cheia de silêncio. Chanyan finalmente se levantou de joelhos e disse. E parecia que o tio estava confuso sobre algo. Ainda não acabou. Grande Show olhou para ele em perplexidade, não entendendo o que estava acontecendo. Segundos depois, seu rosto ficou pálido na frente dele. Chanyan era como uma assura, puxando a espada afiada de sua bainha. Sua voz cheia de gentileza, mas também cheio de ameaças, não pensando no que ele tinha feito, apenas escolhendo o momento certo para comprometer. Então, eu disse a mim mesmo que poderia pagar esse preço. Bem,
Isso mesmo. Meu tio pagou o suficiente. Isso é o suficiente para parar seu hábito de ensinar e intimidar seus discípulos de terceira geração. Mas minha raiva não parou assim. Ainda não consigo descobrir direito. Grande show, quebrado em pânico. Não. Eu entendo. Eu entendo muito claramente. Ele estava tremendo, todo. Mas ele não tinha intenção de se conter. Nem um pouco, o tio não entendeu totalmente. Claramente, com essa expressão. O tio agora não entendeu o que estava acontecendo certo. Não se preocupe. A noite ainda é longa. Deixe-me explicar para você completamente. Por que o quarto tio é fraco? Por que o jogo de espadas do meu tio falhou? E por que meu tio não pode me tocar? Neste ponto, depois de terminar de falar, Chan Mayang correu e balançou sua espada para baixo. Uma imagem estranha. Na noite escura, gritos soaram e desespero. Depois de um tempo de luta, Chan Mayang elegantemente esticado e esticado. Ele confortavelmente deitou no chão, cheio de emoção, e já faz um tempo, desde que eu lutei uma partida como essa. De repente ele se levantou novamente. Então vire a cabeça e olhe para trás. Lá, Big Sean foi espancado até que todo o seu corpo estava ensanguentado. Mesmo tendo que usar uma maquete, efeito para obscurecer a cena. Chan Yang pensou consigo mesmo. Se você fizer muito, tá tudo bem. É verdade que eu bati forte. Mas não é como se eu não pudesse me mover assim. Bem, este é o seu problema. Não seria melhor apenas ter uma batalha confortável? Estou pensando louco de novo. De repente, um rosto de repente apareceu diante de seus olhos. Chan Mayang se assustou e gritou alto. Ele abraçou seu coração fraco e gritou. Soltou um pouco da respiração dele. Por favor, me ajude. Lula, ele, inocentemente respondeu. Eu fiz isso quando eu fiz isso. Ela apontou para a direção onde Big Chan estava mentindo e disse. Agora, enquanto estávamos lutando, Chan Maeng olhou para ela e perguntou. Você viu tudo. Só vi por um tempo. Ele ficou quieto quando ouviu isso. Lula, também, estava curioso se ele pretendia matar alguém. Chan Mayang respondeu em voz alta. Não. Isso foi um pouco demais. O que você pode fazer nessa medida? Seus olhos de repente olharam profundamente para o topo de sua cabeça. Lula Twitch segurou sua cabeça e perguntou incrédula. O que há de errado com minha cabeça? Não só, eu estava pensando... Se eu bater na nuca dela agora, ela esqueceria o que acabou de acontecer. Depois de ouvir isso, ela imediatamente se virou e disse que esqueci. Chan Mayang inclinou a cabeça perto. Seus olhos desconfiados em questionar realmente. O suor de Lula Twitch caiu
Determinado a admitir um esqueci tudo, ele olhou para ele e silenciosamente admirou. Embora fosse um pouco estúpido, ele sabia disso. Depois disso, ela implorou novamente. Eu esqueci isso em troca. Você me ensina esgrima. Você está desamparado de novo. Depois de tudo, ela já tinha me testemunhado, batendo de volta mostrado. Então, como ela poderia se safar? Respire fundo. Chan Ma-yang olhou diretamente para ela e perguntou por que a freira queria aprender que Lula ficou surpreso ao ser perguntado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Ela expressou, embora eu não possa te dizer o motivo. Mas devo aprender essa esgrima. A todo custo, parece que ela quer aprender. Não porque ela acha lindas flores de damasco. Pensando então, ele olha diretamente para ela e pergunta novamente. O que você quer aprender, Lula? Muito Ignoshed. Pare por alguns segundos, Chan Ma-yang disse. Você não precisa me pedir ajuda. É originalmente a técnica da espada de Owasan. Então, você apenas espera. Você vai aprender. Lula para ele franze a testa, levemente. Ela expôs isso agora. Essa técnica de espada não existe no Oa. Ouvindo que ele ficou um pouco surpreso. Ele já sabia disso. Então isso significa que ela sabe como esgrima pode ser transformada à sua maneira. Depois de ponderar por um tempo, Chan Ma-yang também determinou que está certo. Claro que não existe no Oesan agora, mas está prestes a voltar quando estiver pronto. O que você vai fazer? Ele se levantou de joelhos. Lula Twitch cuidou de... Então eu o vi levantar a mão, a ponta do dedo emitindo luz. Chan Ma-yang começou a mover as mãos. Ele usou sua força interna para desenhar movimentos graciosos no ar. Ela olhou para aquelas linhas de luz e surpresa. Eles eram espadas femininas, vietnamitas. Isso o tipo de esgrima que passei muito tempo aprendendo e aprimorando por mais tempo. Mas é algo diferente para o meu. Não é simplesmente uma diferença no estilo da espada. Mas parece haver uma diferença fundamental. Lula não pôde deixar de perguntar. É uma espada de menina vietnamita, certo? Neste momento, Chan Ma-yang também terminou sua performance. Ele perguntou, você entende? Ela balançou a cabeça, não, ela não entendeu nada. Mas eu sei o que você quer dizer com isso. A ideia é que se você não atingir um certo nível, você não pode aprender. Agora precisamos cultivar o que temos e construir uma base sólida. Primeiro, certo? Ele sorriu pensando que ela era estúpida. Mas ela também sabia pensar. Eu sei que eu entendo. Veja isso. Você não deve falar sobre o que aconteceu hoje para qualquer outra pessoa de outra forma.
Eu não vou te ensinar. Lula Tweet promete. Eu não vou contar. Chan Mayang estava satisfeito. Ok. Bom. Ouvindo isso, ela franziu a testa e lembrou. Eu sou sua freira e você é meu júnior. Ok? Eu sei. Ele passou por ela, gentilmente, dando tapinhas em sua cabeça e elogiando. Era obediente. Lula também estava com raiva e queria fazer algo. Então, ele disse também: jogue o idiota na caverna para mim. Deixe-o deitar lá e ele vai morrer. Tendo terminado de falar, ele saiu completamente, deixando Lula sentado sozinho. Perplexo, em sua mente ela gradualmente lembrou uma imagem Mihoa. Pai, pai, o homem disse uma vez. Com certeza, vou restaurar essa técnica de espada. E, em algum momento, vamos voltar para o Afilho para espiar nossos erros. Ele estendeu a mão para ela e disse, gentilmente: meu filho, por favor, venha comigo. O Afilho é um lugar melhor do que em qualquer outro lugar. Agora, depois de lembrar, Lula 2 também se levantou enquanto caminhava. Ela disse a si mesma: não importa o que eu devo aprender. Por outro lado, Chamian voltou para Bakmiquan sozinho. Assim que ele entrou na sala, Yanjong e Jougal apareceram ao mesmo tempo. Ele falou para anunciar que estou em casa. O que há de errado? Porque você ainda está acordado a esta hora. O cronograma de treinamento ainda é tão vagaroso. Jougal disse com um olhar sério. Não é assim. É um grande negócio. Que grande negócio? Mestre Tio Urso, mostrado, está faltando. Os outros tios mestres foram para a botânica, para procurá-lo, o que... Chanyang franziu a testa e se perguntou. Grande show estava faltando. O que isso tem a ver com Botmiquan? Eles o sequestraram e o trancaram aqui. Isso é inteligente porque eu não pensei nisso. Seria muito mais fácil. Ele expressou seu descontentamento. Mas por que ele duvidaria de outros, assim, realmente irritado? Yanjong sorriu e perguntou, dizendo que isso não tem nada a ver com você, certo? Ele calmamente admitiu sim. Os dois, senhora marcada, estavam suando e pensando. Por que você está tão chateado? Esse cara, o que ele está fazendo? Então, por que você está tão chateado? Então, percebendo algo incomum, Yanjong ficou surpreso e perguntou novamente. Você estava com o tio Big? Mostrado sim. Talvez não é o que pensamos certo o que você acha. Ele sorriu fracamente para se tranquilizar. Como poderia ser assim? Eu também sou uma pessoa atenciosa. Então isso absolutamente não vai acontecer. Mas ainda estou preocupado e se eu bater no meu tio ou dar um soco na cara dele? Chan Mayang coçou o rosto e se perguntou.
Qual é a diferença entre os dois? Jogu lhe explica que se você atacar o rosto, você, é claro, receberá pontos extras. Ele encolheu os ombros e acenou com a mão e disse: Eu não sou uma criança ouvindo isso. Os dois estavam felizes. Sim, Chan Yang, irmão mais velho. Acredita em mim, mesmo que minha saúde mental não seja normal. Não tem como eu atacar o tio sênior. Chan Yang respondeu, calmamente. Eu não bati, mas eu continuei batendo nele como um cachorro louco. John, respira o suspiro de alívio. Ok, tio Baik, Chong também era um cachorro louco. Às vezes, enquanto fala, ele de repente parou de sentir que algo estava errado. Depois de entender o que ele acabou de dizer a ele ficou tão chocado que perdeu a paciência. Na noite escura um grito soou pelo céu. Esse cara louco! John agarrou seu colarinho e o puxou gritando. Mesmo se você estiver louco, está tudo bem. Como você ousa bater no seu tio assim? Você está realmente desrespeitando o mestre e destruindo seus ancestrais. Você sabe que cometeu um crime hediondo. Então, Chan Yan levantou o pé e o expulsou, dizendo que ele é muito falador. Eu não sou estúpido, não se preocupe. Eu lidei com tudo sem problemas. Quem você pensa que eu sou? John pensou com lágrimas nos olhos. Eu sei muito bem. Meu Deus, mesmo que você tenha nervos. Você tem que saber quais são os limites. Como você poderia bater no seu tio como aquele tio ser humano? Você também tem que saber como manter as regras básicas. Joe Gold deu um tapinha nas costas dele. Eu o consolei. Ele nunca teve boas maneiras. Então, o que o tio disse? Bem, ele provavelmente ainda não consegue abrir a boca até agora. Chamayang contou que seu tio, ele me pediu para ajudá-lo a se tornar mais forte. O que? De jeito nenhum. Jogu coçou a cabeça e expressou. Pensando nisso faz muito sentido. Nós éramos assim, também. John disse com ceticismo. Mas afinal, aquele tio é um tio sênior. Ele disse que também somos irmãos mais velhos, certo? A sala momentaneamente caiu em silêncio. Só mais tarde, ele levantou a cabeça para olhar para você. E pergunte novamente então o que você diz. Chan Yan encolheu os ombros e respondeu. O que você disser, eu vou bater em você. Ambos os irmãos mais velhos ficaram chocados e disseram em uníssono. O que ele explicou que não era porque minha raiva não tinha sido completamente aliviada. Então eu tive que bater até que fosse embora, imediatamente. Você não precisa se preocupar com nada. Apenas durma confortavelmente quando acordar. Você vai entender tudo. Vou dormir agora. John, o viu, mas em seu coração ele ainda estava um pouco cético. E se perguntou se ele realmente o havia espancado. Você está brincando comigo, jogou de repente disse irmão.
acabei de perceber isso sobre Chan Mayang. Aquele louco costuma falar bobagens, mas nunca mente. Depois de ouvir isso, John também murchou. Bem que grande descoberta. Até o bebê branco foi engolido por aquele monstro. Pobre filho, para onde vai? Na manhã seguinte, o campo de treinamento de artes marciais. De repente, me senti estranhamente quieto. John e Jogli ficaram olhando para a porta com medo. Ele de repente engoliu em seco e pensou: por que os insetos não aparecem? Eles deveriam ter vindo secretamente aqui para nos assediar e atormentar. Lembrando as palavras de Chan Mayang, que as coisas foram tratadas sem problemas. John meio acreditou e meio que duvidava que fosse verdade. Eu não sei se você realmente lidou com isso sem problemas ou não, mas parece que a festa tratada era verdade. Resolvendo o problema entre o tio Júnior e Sênior. Batendo no tio Sênior. Essa maneira de pensar é difícil de imaginar. Jogul abriu a boca para perguntar. Parece tão quieto hoje. Então, isso significa que Chamong realmente derrotou o tio Urso. Mostrado. John respondeu que o garoto não mentiu. Se não fosse assim, não teria havido uma mudança como esta. Então isso significa que Chan Mayang é mais forte que o tio Bic. Mostrado. Certo, irmão? Por que você continua fazendo Ele é timidamente essa expresso. pergunta? Eu só quero ter certeza. Então, como o nome daquele garoto se compara à família masculina, em comparação com o clã masculino, não é Chamian, não inferior em tudo. Até o tio Big Chan ficou impressionado com ele assim. Se Chan Yang for para a batalha, no ramo da seita das flores. Desta vez, então, John soltou um suspiro e depois perguntou. Chan Mayang passa por cima do correio. Haverá alguma diferença? Jogol se perguntou, por que não seria diferente? Ele explicou que a aparência de um mestre e uma seita é uma coisa boa. Mas as artes marciais são um lugar onde com apenas um mestre, nada grande pode ser realizado. Claro que Chan Yang trará grande fama para a seita. Mas, no momento em que Chan Yang desapareceu, também foi o momento em que Oasan voltou, tão fraco quanto antes. Se você realmente quer reviver o filho dela, então não espere nada de Chan Mayang. Nós mesmos temos que nos tornar mais fortes. Não até que ninguém se atreva a desprezar. Os discípulos de Owa-san mais. Então, só o medo de Owa-san será chamado de reaparecimento. Ouvindo essas palavras, Jogul de repente ficou quieto e pensativo. Alguns segundos depois, ele admitiu que estava certo. John sorriu encorajadoramente. Ouvi você dizer isso, também estou bastante curioso sobre toda a filial de Tong. Desta vez, talvez tudo seja esclarecido lá. O que você quer dizer se Chen Yang é realmente um herói? Pode mudar, ou a filho, ou não.
ou é apenas um perdedor neste pequeno sol? Ou tudo ficará claro neste ramo de língua caioa. Enquanto falava, de repente, havia uma voz alta, sério. Por favor, vá embora. Eu te disse que não tenho nada para te ensinar. Lula para ele perseguiu Chamayang e disse: espada feminina vietnamita. Ele correu e persuadiu. Fui encontrar um chiclete mais velho para pedir para aprender. Por que correr atrás de mim? Ela disse. Espada do Vietnã é uma técnica de espada para mulheres. Eu sou chiclete tio. Não está familiarizado com espada do Vietnã. Então eu sou uma mulher, ou algo assim. Por que você está me seguindo? Por favor, me ensine. Chamayang gritou, impotente maldito. Não sei como encontrei esse tipo de coisa. Do lado, assistindo, as duas pessoas jogarem tag. Joe Gell não pôde deixar de se perguntar. Mestre Lu era originalmente uma pessoa falante como esta. John ficou sem palavras e se recusou a comentar. Apenas pediu ao pequeno mestre: vamos praticar. Sim, irmão mais velho. No topo da montanha havia duas pessoas olhando para o campo de treinamento. Chamayang ainda está preso na neve como uma sanguessuga. Caramba, vá para outro lugar. Bok Sen olhou para esta cena e perguntou-lhe desconforto. Irmão mais velho, você vai apenas deixar coisas assim. Aquele garoto não parece que se arrependeu. Não deveríamos puni-lo. O rosto do ovo mostrado estava pálido, parecia que a ferida não tinha cicatrizado completamente. Ele franziu a testa e disse: punição. Thea. Fox cantou, não entendeu o que estava acontecendo. Ficou perplexa. Ele, de repente, percebeu que estava com raiva da tábua de cortar e explicou rapidamente: o não é nada. Big Sean apertou seu controle sobre sua cintura machucada. Pensando consigo mesmo, eu não posso dizer a ele que é a única maneira de ser derrotado. É verdade. Quanto mais penso nisso, quanto mais irritado eu fico, como poderia machucar alguém assim? Mas por fora não havia ferida assim. Coisas cruéis. Enquanto pensava, o irmão mais novo se virou e se perguntou: por que você de repente deu a não ordem tocar mais no discípulo de terceira geração? Eu realmente não entendo mais o que você quer dizer. Vic mostrado silenciosamente amaldiçoado, o que significa que o macaco. Claro que odeio ser espancado, e daí. Mesmo assim, na superfície. Ele ainda teve que inventar uma razão convincente. O tempo para vir para a filial ou Atong não foi longo. Acabei de perceber que deveria pensar com cuidado. Pelo amor de... Orra, filho! O ensino de nossos discípulos de terceira geração pode ser feito quando quisermos, mas toda ramo só vem uma vez a cada 2 anos. Assuntos internos são, claro, muito importantes, mas o assunto está relacionado à honra de nosso Ruá. Montanha fora. É muito mais importante se pensarmos sobre o significado do ramo da seita da flor. Temos que colocar
tudo de lado e colocar toda a nossa força nisso, eu digo, certo. Ouvir que Bark cantou também pareceu razoável e respondeu. Sim, Vieck mostrado, lembrado, lembre-se de que nosso inimigo não é o discípulo de terceira geração. Mas o macho saqueou. Você esqueceu a razão pela qual entramos em reclusão para praticar. Ele expressou que as palavras de seu irmão estavam corretas. Talvez ele tivesse perdido. Grande show suspirou silenciosamente. Eu sou aquele que perdeu a cabeça. Qualquer maneira, felizmente, ele foi enganado por mim. Se ele tivesse me perguntado o contrário, não foi você quem começou tudo isso. Eu provavelmente não saberia como me defender. Mas obrigado por me dizer a questão do discípulo de terceira geração. Vamos colocá-lo de lado, por enquanto. O importante agora é que devemos vencer. No ramo da flor, seque, todos, por favor, revise e reflita sobre tudo você mesmo. Uma última vez sim, irmão mais velho. Vê-lo sair. Bique, mostrado sobre sua cabeça por dentro. Ele olhou para longe e pensou. Depois que o ramo zongo termina, vou ter que desistir de torturar meu terceira geração discípulos. Porque você verá coisas inacreditáveis. E naquele momento, não só ficaremos surpresos, talvez não apenas Oa-san, mas mesmo os ancestrais masculinos ficarão surpresos. Eu ainda farei o que preciso fazer, por causa da aparência de Chamayang. Algumas coisas foram perturbadas, mas desde 2 anos atrás, meu objetivo tem sido provar minha habilidade em Otonshi. Esta reunião é por isso, eu não tenho tempo para pensar em coisas assim. Mas, desta vez com certeza vou provar meu valor. Na sala do líder da Ele seita, colocou pétalas de damasco em uma xícara de chá e perguntou: o discípulo de hoje estará aqui. Você está pronto? Ainda um chiclete. Respondeu sim, mestre. Desta vez, dar as boas-vindas ao SEC masculino não será um problema. É assim. Depois de ouvir, ele de repente pensou. Desta vez, será diferente do passado, onde havia apenas refeições escassas e um desolado campo de treinamento de artes marciais. Pelo menos, não vamos perder a cara. Pensando nisso, ele pegou sua xícara de chá e disse: quanto mais eu penso, mais eu vejo. Aquele menino Tianren nos fez um grande favor. Ele não só comeu e bebeu, ele também ajudou o filho, Wu Wei, a recuperar sua dignidade. Um chiclete não respondeu. Apenas calmamente pegou a xícara de chá e tomou um gole. O líder da SEC o viu terminar de beber e perguntou, curiosamente, como o chá tem gosto de você. Ele sorriu e respondeu o cheiro. Parecia mais concentrado. Está seco há muito tempo. Mas agora o cheiro desapareceu um pouco. Pétalas de ameixa secas têm um cheiro mais forte. As pétalas foram secas por 10 anos, mas só percebemos agora. O filho de O ainda é o mesmo, porque
O líder da seita confidenciou: eu apenas aguento. Eu digo que vou restaurar a glória do passado. Mas na realidade eu tenho que tentar suportar todos os dias. É realmente difícil. Mas continue suportando, este dia finalmente chegará. Às vezes, para obter